Muito bem, gente, boa tarde. Hoje, quinta-feira, dia 16 de maio de 2024, começando mais um programa Superação, desta quinta-feira com a psicóloga Elisângela Santa Rita. E sempre, né, ela vem trazendo temas excepcionais para o nosso programa e hoje não poderia ser diferente. Você sabe lidar com a frustração? Afinal de contas, o que é a frustração? Bom, frustração é um sentimento, uma emoção que ocorre quando algo que era esperado não ocorreu. É um substantivo feminino que nomeia o ato ou o feito de frustrar-se, de não ter seu desejo satisfeito. Frustração é uma sensação de incapacidade diante de desgostos sofridos, diante de obstáculos difíceis de ultrapassar e que impedem chegar aonde se deseja. A frustração ocorre quando identificamos um erro entre aquilo que planejamos alcançar e o que realmente aconteceu. Essa é a tal da frustração. Boa tarde, Elisângela, bem-vinda a mais um programa Superação. Boa tarde a você, a todos os ouvintes, sejam também bem-vindos, né, Jassan? Verdade. Quinta-feira, tempo daquele jeito, né? Faz sol, fica nublado, chove, faz sol de novo. Temperatura fica meio que descontrolada, mas enfim, estamos aqui, firmes e fortes. Com certeza, falando desses temas super interessantes, né? Emocionalmente falando. São temas importantíssimos para a gente falar, porque são temas centrais da nossa vida emocional, né? Você se frustrou muito na vida, Jassan? Te confesso que não muito, mas já tive algumas. Eita. Não tem como viver sem elas, né? É verdade. Mas elas dão, a frustração, ela dá uma sensação super desagradável e de desconforto. Né? Só você consegue perceber, Jassan, qual é a função de dar esse desconforto, da gente se frustrar quando uma expectativa não é realizada? Olha, fica parecendo que tá faltando algo dentro da gente, né? Parece que falta um pedaço, parece que algo de dentro de nós. É mais ou menos isso aí mesmo? Exatamente. Você conseguiu me ouvir? Só um pedacinho que cortou, mas eu consegui ouvir a maior parte. Certo, é porque eu disse que parece que falta alguma coisa dentro da gente, né? Que algo parece que sumiu quando a gente tem essas frustrações, né? Porque, na verdade, o que acontece? Como a frustração é a expectativa não realizada, eu tenho um desconforto e isso vai me gerar, em muitos momentos, pensar em novos caminhos para realizar aquilo. Né? E se cada vez que a gente, por exemplo, você quer um trabalho, você quer conseguir um trabalho, aí você faz a sua primeira entrevista, se frustra porque não passou. Faz a segunda entrevista, se frustra porque não passou. Faz a terceira entrevista, se frustra. O que eu vou fazer, né? Uma das possibilidades é eu pensar em novos caminhos para não sentir o desconforto de novo, porque a gente não quer sentir o desconforto de ser frustrado. Verdade. Então, e o desconforto ele pode nos abater ou nos mover para algo, né? Eu posso ali gerar novas formas de realizar aquilo que eu desejo realizar. Sim. Essa é uma das faces da frustração, porque a frustração tem muitas faces, né? Tem a questão, por exemplo, da aceitação da imperfeição da vida, né? Então, muitas vezes algo me frustra porque eu idealizei num formato que não se concretizou exatamente naquele formato. Mas eu preciso entender que uma parte do que eu idealizei vai se realizar e uma parte não vai. Né? Então, assim,
a gente vai aprendendo a lidar com essa imperfeição, com esse não. A vida dá sim e dá não o tempo inteiro. E quando a vida me dá um não, como é que eu reajo? Geralmente, como é que você reage, Gessan? Ah, acho que caiu. Então, assim, como o Gessan caiu, acho que é porque tá chovendo aqui. Eu vou dar continuidade até ele voltar, né? E vocês podem fazer perguntas no YouTube, certo? E aí a gente vai respondendo, participem, mandem perguntas lá por escrito no chat, que a gente vai respondendo. Então, a frustração, ela é super importante no sentido de a gente aprender a lidar com ela para realizar. Pessoas que não aprendem a lidar com frustrações têm uma tendência a realizarem muito pouco na vida. Por quê? Porque se eu me frustro, eu acabo desistindo. E se eu acabo desistindo, eu não realizo. Então, uma das principais habilidades emocionais que a gente precisa desenvolver na vida é aprender a aceitar aquilo que não deu certo e poder, ao mesmo tempo, pensar em novas formas de realizar o que a gente deseja. Sabendo que em alguns momentos a gente vai ter que aceitar, né, algumas coisas que não se realizam. Então, isso é super importante a gente entender, assim, na minha vida, tem mais frustração ou eu consigo realizar mais ou as coisas se realizam melhor para mim? E aí eu vou entendendo que os dois vão estar sempre presentes na nossa vida, porque a nossa vida é dual, né? Então, a gente tem o positivo e o negativo. E sempre que eu quiser realizar, eu vou ter que enfrentar frustrações primeiro, né? A maior parte das coisas, antes de darem certo, elas não dão certo. Elas dão um pouco errado, porque a gente está aprendendo como fazer. Se eu estou aprendendo como fazer, claro que eu vou errar em algumas vezes e vou me frustrar, né? Então, é isso que a gente vai aprendendo a fazer. Se eu aprendo a manejar essas frustrações, eu vou aprendendo a realizar cada vez mais, certo? Então, a frustração faz parte do caminho para a realização. Agora, existem outros tipos de frustração. Por exemplo, a gente vai ver desde criança, a gente vê que a criança se frustra quando ela quer um brinquedo e não consegue, quando ela quer algo que a gente não dá, porque naquele momento, né, a gente achou que não é, o adulto entendeu que era melhor para aquela criança não dar naquele momento, e aí a criança pode fazer crise de birra, a criança vai, né, muito tá nessa questão de tentar reverter para não se sentir frustrada. E aí a gente precisa cada vez mais ensinar as crianças como lidar com a frustração, né? Falar essa palavra para elas, porque quando a gente aprende isso desde criança, durante a vida fica muito mais fácil manejar isso. Então, assim, quando a gente vai se permitindo se frustrar, né? Aceitando se frustrar, a vida fica mais fácil. Aí Gessan voltou. A internet, acho que dentro, né? Ela tá dando uma desfujona, vai e volta, incrível, incrível. Mas enfim, esse tempo... Se você sair, eu dou continuidade. Você estava falando aqui que o quanto é importante a gente ensinar as crianças a se frustrarem, né? Sim, sim. De frustração com criança. Eu só vi uma vez uma mãe falar para a criança, e porque ela era psicóloga. Então ela falou, né? A criança estava chorando porque queria alguma coisa e não conseguiu. Ela falou: meu filho, é normal, você se frustrou porque você queria e não teve. Mas é normal isso, se frustrar. Então, a gente precisa entender que a frustração faz parte da vida. Crianças que não sofrem algumas frustrações, elas ficam o que popularmente é chamado de mimada, né? A criança é muito mimada,
Uma criança mimada não sabe lidar com a frustração, não sabe lidar com o não, né? E a gente tem que aprender a lidar com sim e com não. Só que existem muitos adultos mimados, se a gente for olhar por essa mesma perspectiva, né? Quando a gente quer porque quer algo e aquilo não acontece, e a gente quer e não sabe manejar ou lidar com a frustração. Então, uma coisa que é interessante é que as redes sociais, elas estimulam muito a não frustração. Você percebe isso? É verdade. Ou seja, todo mundo tem que ser bem sucedido lá no Instagram, no Facebook, né? Então, isso faz com que as pessoas sintam que todo mundo tem que ser bem sucedido, né? Todo mundo tem que estar sempre por cima, tem que estar sempre bem. E a vida não funciona assim. Então, aí a minha tolerância à frustração tende a ir diminuindo. Porque eu tô buscando uma vida que não é real. Uma vida que só tenha vitórias, que só tenha ganhos, ela não é real. Ela faz parte do nosso imaginário. E na rede social fica parecendo que as pessoas têm uma vida muito vitoriosa, porque, como a gente já falou aqui em outros programas, o Instagram é como um álbum de família. Você coloca lá as coisas boas, não as coisas ruins. Ninguém tira uma foto de um enterro e coloca num álbum de família, né? Ninguém tira a foto de alguém da família doente, hospitalizado, e coloca no álbum de família. Você coloca os momentos de aniversário, né, de festa, de comemoração, de viagens, de coisas boas ali. Então, quem olha dá a sensação de que a vida do outro é ótima, porque ali não estão as coisas negativas que aquela pessoa está passando. E aí, o que muitas pessoas sentem? A vida dessa pessoa é boa e a minha é ruim, né? E se cobra que a sua vida seja boa, como eu imagino que seja daquelas outras pessoas. E aí isso vai gerando mais baixa tolerância à frustração. Então, quando a criança, por exemplo, mesmo que você tenha tudo para dar para uma criança, não é para dar tudo, né? Se eu dou tudo que o filho pede, vamos dizer que você tenha uma condição financeira muito, muito boa. E aí tudo que seu filho pede você dá para ele, não é bom. Algumas coisas você precisa dizer não. Então, a maior parte você pode dizer sim, mas algumas coisas tem que ter o não. Senão, isso não vai gerar tolerância à frustração na vida. E a vida vai dizer não pra gente, né? Várias vezes a vida diz não. A maioria das vezes, né? 60%, 70%. Sabe o que eu acho? É porque eu acho que o não, ele é tão desgostoso, né? O gosto do não é tão ruim que ele fica muito mais marcado no nosso psiquismo do que o sim. Mas se você for olhar, por exemplo, sua vida hoje é mais positiva ou mais negativa? Hoje muito mais positiva. Então a vida te deu mais não do que sim? Olha, não, mas eu quase que meio a meio. A maioria das vezes, claro que com os nãos, a gente vai buscando outros meios e para tentar, da próxima, não fazer igual para não receber um outro não, para tentar buscar o sim. Então, para frustrar-se menos. Então, para ter mais êxito. Eu falo em relação que minha vida é mais positiva, ou pelo menos eu busco mais buscar positividade do que a negatividade. Sim. Então, mas assim, claro que tem pessoas que têm uma vida mais negativa do que positiva, tá? Isso também existe. Mas se a gente for parar para pensar, durante a sua vida toda, você teve mais saúde ou mais doença? Mais saúde. Pronto. Durante a sua vida toda, você passou por mais necessidade financeira ou por mais o fato de ter a provisão para se manter financeiramente? Passamos por algumas dificuldades, digamos assim. Não sei detalhar assim a porcentagem.
Assim, a vida toda eu tive mais faltas ou eu tive mais as coisas? Mais as coisas. No meu caso. Isso. Entende? Ah, Na sua vida toda, você teve mais brigas com pessoas ou mais relações harmoniosas? mais harmoniosas, graças a Deus. Não tem nem como você ter muitas brigas com essa personalidade que você tem, né? Obrigado. Falar que nem uma pessoa que eu vi. Quem não gostar de você é que não é bom. É mais ou menos por aí, né? Na sua vida, você teve mais pessoas que foram suas amigas ou mais pessoas que te traíram, que fizeram coisas com você que te machucaram? Não, mais amigas, pessoas amigas, em ajudar e tal, muito mais. Pronto, todas as áreas aqui que eu falei, eu não falei todas ainda. Em todas elas, você teve mais positivo do que negativo, comparando o seu Graças a Deus. inteiro. Não é isso? Uhum. Sim, então, sim. você tem mais realização ou mais frustração? Realização? Claro, Muito mais. claro. Porque se eu tenho essas áreas da minha vida mais positivas do que negativas, eu tenho mais realização do que fracassos. Uhum. Não é isso? Então, agora, o que acontece? Os fracassos, eles ficam muito mais marcados no nosso psiquismo. Eles têm uma força e um impacto muito maior do que a parte boa. A não ser que a parte boa tenha sido muito superior do que a parte negativa, aí, né? Esses impactos não vão ficar tão marcados. Mas esse é um dos pontos de sofrimento da gente. É como se a mente nos enganasse, né? O cérebro nos enganasse por conta desse mecanismo de que o que é ruim fica mais marcado. Então, sim. Quem senta na mesa para almoçar e fica pensando assim, ai, que gostoso, eu tenho um almoço todo dia. Mas se um dia não tiver o almoço, aí vai maldizer a vida toda, né? É bem por aí. Vai se achar a pessoa com mais azar do mundo, a pessoa menos amparada do mundo, né? Então, vamos dizer que assim, vamos colocar aí, em 10 anos são 3.000 dias, quase 4.000 dias. Em 30 anos, são em média 10.000 a 12.000 dias. Faltou, por exemplo, alimento 10 dias e os outros todos eu tive. O que me marca é naqueles dias que faltou. Não é isso? É verdade. Então, um amigo me traiu, mas eu tenho 10 que nunca me traíram. O que é que marca? O que me traiu. Eu falo, não confio mais em ninguém. Aí generaliza, né? Generaliza isso. Então, se a gente for parar para olhar, a maioria, não todos, mas a maioria de nós tem mais conquistas e mais realizações do que frustrações na vida. Se a gente for olhar o todo, não uma só da nossa vida, tá? Porque olhando uma parte da nossa vida, num período, eu posso ter, sim, mais frustrações do que realizações. Mas olhando o todo, muitas pessoas tiveram mais realizações do que frustrações. Agora, a gente realiza uma coisa hoje, a gente acaba de realizar, a gente nem comemora direito, a gente já está pensando em outra coisa que nos falta. E que a gente vai correr atrás. É verdade mesmo, viu? É assim. É que nem a criança, ela quer um brinquedo, ela quer um brinquedo, ela quer um brinquedo. Aí você dá o brinquedo para ela, depois de um tempo, ela fica maravilhada com aquele brinquedo. Aí ela brinca um tempo e aí ela larga o brinquedo e ela já quer outra coisa. É complicado mesmo, né? Ela não se sente mais feliz. Por quê? Porque isso é um efeito colateral, mas ao mesmo tempo é isso que nos faz crescer e evoluir. Entende?
Essa coisa de buscar coisas novas nos faz evoluir. Mas, ao mesmo tempo, tem esse efeito colateral de nos deixar com a sensação de falta. Como diz Freud, né, o criador da psicanálise, nós somos seres de falta. Então, mas é isso. Na minha vida tem mais presença ou mais falta? Né? Na minha vida eu tive mais do que eu queria ou menos do que eu queria? Ou mais falta do que eu queria? Olhando todas as áreas. Então, esse raciocínio a gente precisa treinar ele para que o cérebro se adapte a fazer esse caminho de pensamento e a gente não se sinta tão mal com as nossas frustrações, assim, porque mal a gente vai se sentir, mas o nível de sensação desagradável, ele vai diminuir ou aumentar dependendo da minha interpretação e dependendo do meu olhar do todo. Certo? Então, assim, uma coisa que é importante é a gente naturalizar esse sentimento, naturalizar a questão de que nós, todos os seres humanos, vão passar por frustrações na vida. E não tem como escapar disso, né? Porque isso faz parte da vida. Só que as pessoas que se frustram, mas encontram novos caminhos para realizar e têm a persistência de ir testando as novas soluções, elas tendem a chegar onde elas querem. Tem um filme chamado Em Busca da Felicidade. Você já assistiu esse filme, Gessan? Fantástico, inclusive, viu? Fantástico. Então, o filme, na verdade, é um caminho de frustrações que o personagem principal passa. Né? É verdade. Então, passa inúmeras. Ali, dizem que é uma história real, né? Pelo que eu li, é uma história real. Sim. E, na verdade, é a história da maioria de nós quando temos um grande objetivo na vida. Ali era o maior objetivo da vida dele. Então, se você tem um grande objetivo na vida, se prepare para primeiro se frustrar várias vezes. Entende? Mas é isso aí mesmo. Né? E você que tem que... É verdade. Pois não. Era só para mandar um abraço aqui para Cláudia Souza e também para Gesivaldo Silva, que estão acompanhando a gente, além do Val, que está lá em Águas Claras nos acompanhando, grande empresário, gente boa aí do ramo da embalagens. Val, gente fina, gente boa, está aí acompanhando a gente também. Um abraço para o Wilton Matos, para o Jonathan, para o Alberto e também para a Jusilene, que está acompanhando a gente no bairro de Brotas. Grande Jonathan, difícil mesmo persistir mesmo após as frustrações. Jonathan Marques, bem-vindo, boa tarde, olha aí. Olha o Jonathan, bem-vindo, Jonathan. É porque assim, olha, por que a gente tem poucas... Rapidinho, Elisângela, perdão, é Gessivalda. Um abraço para você, Gessivalda. Um abraço para você. Eu falei Gessivaldo, então é Gessivalda. Seja bem-vinda, querida. Obrigado. Então, na verdade, por que existem poucas pessoas muito bem-sucedidas? Se a gente for falar... a gente está falando de contexto Brasil, tá? Que é um contexto um pouco hostil, né? Para se conseguir as coisas. Então, por que a gente tem poucas pessoas bem-sucedidas? São vários fatores. Tem um contexto social, tem vários fatores. Um deles é a questão da persistência. Porque se eu não tiver persistência, eu não vou, provavelmente, ser bem-sucedida. Sabe? Para eu ser bem-sucedida, eu tenho que persistir, encontrar novas formas de fazer o que eu quero até entender como é que faz aquilo e chega no sucesso. Ou seja, e chego no que eu quero. Então, por exemplo, alguns estudantes chegam para mim por ansiedade por causa do vestibular. E aí, quando é o vestibular de medicina, então... Aí dobra. Então, assim, uma das coisas, né, que eu trabalho muito com eles é entender esse caminho de frustração e de persistência.
Porque, assim, eles vêm muitas vezes com a fantasia, assim, eu tenho que passar de primeira. Quanto maior meu objetivo, a tendência é que eu não consiga ele de primeira. Agora, se eu tiver um objetivo pequenininho, aí a tendência de conseguir de primeira é boa, né? Mas sonho, quando você tem um sonho já significa que é algo grande. Né? Então, esse filme Em Busca da Felicidade falava de um sonho desse cara. Sim. Ele queria, né, trabalhar na área né, que ele gostava, ele queria ser bem-sucedido naquela área. E ele vai persistindo e tomando vários nãos durante o processo. E aí ele continua, né, persistindo, e ele finalmente chega onde ele queria, e ele chega até mais do que ele queria depois. Mais do que ele tinha imaginado depois. Então, se eu tenho um grande objetivo, pode ser que eu tenha que tentar várias vezes. Então, se eu vou, por exemplo, fazer um vestibular de medicina, provavelmente eu não vou passar de primeira. A maioria das pessoas que fazem vestibular de medicina não passam de primeira. Assim como quando eles se formam, quando eles vão fazer residência, muitos deles não passam de primeira na residência também. Se for uma residência muito concorrida, né? Então, eu já recebi alguns médicos que vêm nesse processo de ansiedade para passar na residência. Sim. Então, poder ter um acompanhamento psicológico para atravessar esse período difícil de que eu tenho que tentar e tentar de novo e tentar de novo até conseguir, que é estressante mesmo, que é desgastante, né? O processo. Só que quando você faz uma psicoterapia para atravessar esse processo, fica um processo um pouco mais leve. Eu já entendo ali como é aquele caminho e não fico tanto nas minhas fantasias, né? Nas minhas autocobranças excessivas e reais. Então, muitas vezes a gente acha que a gente que não deu certo por causa da gente. Não, sou eu que não sou boa o suficiente, por exemplo. Sou eu que não consigo ou não sou capaz de fazer isso. E, na verdade, na maioria das vezes, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o processo de concretizar algo grande, que é um processo universal. Né? Sim. De ir fazendo um caminho até chegar naquilo. A nossa vida é igual a novela. Né? Repare, na novela, o personagem principal tem um tema e ele passa a novela toda tentando resolver aquilo. E olha que a novela não é curta. Verdade. Né? São muitos perrengues, né? Se for uma novela mexicana aí dobra os perrengues, entendeu? Quando você vê alguém que tem muitos perrengues na vida, você já fala, né? Sua vida é uma novela mexicana. É isso mesmo. E, na verdade, aquilo é o real para a maioria das pessoas. Né? As pessoas estão tentando realizar seus sonhos ou resolver um conflito central na vida que dura muito tempo. Todo mundo tem um conflito central na vida, um tema central na vida que dura muito tempo para ser resolvido. Isso faz parte, isso é uma história universal. Então, a gente precisa fazer o quê? Ir naturalizando a questão das frustrações, e falar para a gente, falar para os nossos filhos, é normal se frustrar, isso faz parte do caminho, mas se você persistir, você vai chegar. Né? Porque é muito difícil, mas muito difícil alguém que persista e que não chegue. Né? É aquela história, se você procurar um emprego, você pode levar muito tempo desempregado até, mas você não vai ficar desempregado a vida toda. Eu, pelo menos, não conheço ninguém que ficou desempregado a vida toda, né? Ou que tentou vestibular várias vezes, ou que tentou, por exemplo, eu já tive uma paciente que tentou fazer a CNH, a carteira de motorista, 7 vezes, Gessan.
Ô, coitada! Você é um exemplo de persistência. E ela conseguiu. Olha aí, tá vendo? Persistência, né? De resiliência, de determinação. Porque não é qualquer ser humano que vai tentar 7 vezes. Né? Alguns desistiriam na metade, né? Na terceira, quarta vez, já desistia. Exatamente. Então, cada um em uma área diferente vai ter um processo onde eu vou ter que me frustrar e persistir, e voltar, e entender assim, o que é que eu errei, que deu errado, o que é que eu posso fazer para dar certo agora, qual é a nova ideia para dar certo. Isso é muito importante. Então, ao invés da gente ficar culpando a vida, da gente ficar achando que a gente não é bom o suficiente ou que a nossa vida não é boa, a gente vai entender o que foi que não deu, por que não deu certo, qual foi o fator ou os fatores que fizeram não dar certo. E aí a gente vai olhar para as estratégias que a gente vai criar para testar de novo o que é que dá certo. Porque até a gente entender o que é que dá certo, a gente vai ter que ir testando soluções. Entende? Verdade. E nesse testar de soluções, se não dá certo, eu me frustro. Eu acho que uma das maiores histórias que a gente tem de tolerância à frustração é o criador da lâmpada, que é o Thomas Edison. O Thomas Edison fez a lâmpada 1000 vezes. Ele fez 1000 testagens de formas até que ele entendeu como é que fazia a lâmpada. E aí ele tem uma frase muito famosa que é: eu entendi quais as 1000 formas de não fazer, né? Quais as 900 e poucas formas de não fazer e qual a forma de fazer depois de todas essas que eu não fui bem sucedido. E ele estimulava as pessoas a terem essa persistência. Esse nível de persistência que ele tem, que ele teve, é altíssimo, pouquíssimos seres humanos têm. É como se fosse uma super habilidade, né? Então, a gente vai primeiro naturalizar que a frustração faz parte da vida, entender que, querendo ou não, a gente vai passar por elas, né? Então, é melhor fazer as pazes com elas do que virar cada vez mais, né? Cada vez mais, né? Não? Melhor fazer as pazes. É verdade. Não deu certo, não tem problema. Algumas coisas dão. A frase é essa: algumas coisas dão certo, outras não. E isso que é o normal. O normal não é o nosso desejo de que tudo na vida dê certo. Isso não é o real. Nós funcionamos com pensamentos reais e com pensamentos fantasiosos. Esse é um pensamento fantasioso. A gente acha que tudo na nossa vida tem que dar certo. Que bom seria se assim fosse, né? Pois é, e não é assim que funciona. Não é assim que funciona, né? Então, mas se a maior parte deu certo, isso já é ótimo. Então, eu não vou desistir do que não deu certo, eu vou tentar novas formas, mas antes disso eu preciso aceitar que isso faz parte da vida. Que tem coisas que não dão certo mesmo, e não tem problema nenhum no sentido assim, eu não sou uma fracassada porque algumas coisas não deu certo. Eu vou ver, eu posso ter fracassado por vários motivos, mas eu vou tentar de novo de outra forma se eu quero aquilo, se eu quero, né, promover aquilo na minha vida. Então, acho que é mais ou menos isso sobre a questão da frustração. E eu acho que uma das maiores dificuldades da gente é lidar com a dualidade da vida, né? A gente tem o positivo e o negativo em interação o tempo inteiro. E a gente tem uma fantasia da vida ser só positiva. É como se a gente vivesse esperando que tudo na nossa vida se transformasse em positivo. Só que isso não vai acontecer, infelizmente. Infelizmente, né? Para mais uma frustração nossa, digamos assim, né? Exatamente. Né? Então, muitas vezes quando uma área está boa, a outra área não está. Né? E às vezes aquela área que não estava fica bem, e lá na frente aquela área que estava bem não fica porque a vida é dinâmica, nós vivemos ciclos, né? Então, altos e baixos. Altas e baixas. E assim, quem é o mais
Quem são os mais fortes emocionalmente? São as pessoas que aprendem a lidar com essa dinâmica. Quanto mais eu fico na minha fantasia de que a vida tem que ser completamente positiva e boa, mais frágil eu vou ser, mais vulnerável eu vou ser. Quanto mais eu estou com... Lembra que a gente fala aqui de otimismo real, né? Realista, sim, otimismo sim. real. Então, assim, o ideal é que a gente seja otimista, porém com realismo. Então, um otimista realista. Então, o que é ser otimista realista? Por exemplo, eu estou tentando uma coisa, não estou conseguindo. Ser otimista realista é, por exemplo, dizer para si mesma, o processo é esse mesmo, mas eu vou continuar tentando até chegar. É cansativo, é exaustivo, mas eu vou continuar tentando até chegar. Agora, o pessimista vai dizer, nada para mim dá certo. Quantas vezes a gente já não ouviu essa frase, né, de alguém? Várias vezes, várias vezes. E acha que nunca vai conseguir, né? Qualquer dificuldadezinha, por menor que seja, aí já desiste logo, né? Exatamente. Exatamente. Eu sempre conto a história da minha carreira. Quando eu me formei, não tinha redes sociais como agora. Eu me formei há 14 anos atrás. Então, não tinha esses processos de marketing, de divulgação em grande escala, como a gente tem hoje. E no meu último semestre, um professor falou assim, vocês acham que vocês vão ganhar dinheiro com psicologia? Psicologia não dá dinheiro. E aí, imagina, eu falei, eu fiquei esses anos todos aqui, peguei 3 greves porque eu fiz federal. Me formei depois de vários anos para não ganhar dinheiro e ter que desistir da profissão. Não, eu vou ter que dar um jeito de ganhar dinheiro e ficar nela. E o professor só fala isso no final, poderia ter falado no meio, no início, né? E é que se ele falasse no início, eu também não ia desistir, porque eu sou muito apaixonada pela minha profissão, então eu não ia conseguir desistir, entendeu? Ah, que bom. E dá para perceber que você faz não só pelo dinheiro, logicamente que o dinheiro ajuda bastante, mas dá para perceber que você faz por amor. Você faz porque você gosta da profissão. Dá para perceber. Amo o que eu faço, eu acho que eu nasci para fazer isso, sabe? E parabéns por isso. Então ele chegou e falou isso, eu já tinha pego 3 greves, já estava em vários anos na faculdade, né? A federal você tem várias matérias em horários diferentes, então você não fica, geralmente a maioria das pessoas não sai no tempo certinho. E eu pensei, eu falei, eu vou ter que dar um jeito de fazer dar certo. E aí, quando eu me formei, veio a outra bomba, né? Uma outra professora falou assim, gente, quem quer fazer clínica, e a minha paixão sempre foi clínica, você paga para trabalhar durante 5 anos em média. Nossa! Clínica é muito caro. Muito caro fazer clínica, né? A gente paga várias coisas. As pessoas acham que, tipo assim, é líquido o que a gente ganha, e não é. Então, uma consulta é cara, mas também é muito caro para estar nessa área da psicologia. E aí eu arranjei um emprego e resolvi o quê? Bancar a clínica com esse emprego. Maravilha. Tem uma solução, não foi? É a solução. E fiquei na clínica. Você... Diga. Não, eu estou dizendo, vocês que estão chegando agora, vocês que estão assistindo, programa Superação desta quinta-feira com a psicóloga Elisângela Santa Rita. Você sabe lidar com frustrações? Um abraço aí para Patrícia Porto, que acabou de chegar. Alô, Joselina Oliveira, um abraço, Joselina, sejam bem-vindas. Aliás, sejam todos bem-vindos. E a gente gostaria de saber de vocês. Vocês sabem lidar com frustrações? Tem alguma pergunta, tem alguma dúvida? Nossa caixa de perguntas está aí. Pode mandar sua mensagem no nosso chat que a psicóloga Elisângela Santa Rita vai responder com o maior prazer. Prossiga, Elisângela, por favor. Bem-vindas, Patrícia, Josi. Então, assim, e aí eu fiquei eu não sei como é que eles faziam esse cálculo na época, eu sei que eu fiquei 5 anos exatos pagando para trabalhar. Nossa! Olha, eu reclamava muito. Eu e as minhas colegas que tinham se formado, nós pensávamos em desistir o tempo inteiro. Só que a gente não conseguia
porque geralmente quem faz clínica, a maioria das pessoas que fazem clínica são apaixonadas pelo que fazem. Eu acho que psicologia é uma das profissões que as pessoas mais têm amor pelo que fazem. Que maravilha, né? Que bom. Vai conseguir ficar ouvindo ali o problema do outro, né? 50 minutos com cada pessoa, ouvindo o problema da pessoa e ajudando ela a resolver aquele problema. Então, realmente não é fácil, né? Pois é, então tem que gostar mesmo, tem que gostar, tem que amar o que faz. E aí, 5 anos, e aí ela falou assim, olha, são 5 anos para você deixar de pagar para trabalhar e mais 5 anos para você começar a ganhar bem. Nossa. Ou seja, mais 10 anos de persistência pela frente. E eita, que coisa. Foi o que aconteceu. Eu só comecei a ganhar bem, no sentido assim, de ficar aliviada, de poder respirar, porque sempre tinha muitas coisas para pagar, né, para clínica. Então, eu só comecei a respirar mesmo com 10 anos de profissão de clínica. Então, isso exigiu de mim uma persistência assim surreal, né? Primeiro para me formar, foram muitos anos, e segundo para chegar num ponto de alívio real também, onde eu podia realmente respirar. Pronto. Dali em diante, fica tudo mais fácil. Então, hoje, os estudantes que se formam hoje de psicologia vão fazer um caminho muito menor do que eu fiz, claro, porque hoje já tem mecanismos digitais que fazem com que você seja conhecido muito mais rapidamente. Na minha época só tinha, a gente dava cartãozinho. Né? Hoje não. Hoje você faz uma live, as pessoas lhe veem, você posta no Instagram, as pessoas têm contato com o seu trabalho. A gente faz um programa assim como esse aqui, as pessoas também têm contato. Então, hoje é muito mais fácil do que há 14 anos atrás, com certeza. Mas assim, eu vivi esse tema na minha profissão, mas eu garanto aí que cada ouvinte está vivendo um tema em uma área diferente da sua vida que exige persistência e aprender a lidar com frustração. Eu tive uma certa frustração no início também da minha carreira, e a exemplo de você, eu também trabalhei de graça, praticamente para pagar, só que enganado de uma certa forma, né? Quando eu comecei logo no rádio, eu fui trabalhar em uma rádio, e aí o proprietário disse, olha, todo comercial que a gente vender, ninguém vai ganhar comissão e ninguém vai ter nenhum lucro, porque a gente vai ter que pagar os equipamentos. Depois que os equipamentos estiverem pagos, eu vou devolver o dinheiro de todo mundo. Sim. Acontece que eu, na minha inocência, e também na gana, né, de querer aprender, aí a gente vendia comercial quase que 24 horas por dia. Não, mas esse dinheiro vai vir para mim, esse dinheiro vai vir para mim. E a esposa falava, olha, cuidado, eles estão te enrolando. Eu digo, nada, esse dinheiro vai vir, esse dinheiro vai vir. Resumo da ópera. Foram pagos todos os equipamentos, essa comissão nunca que chegou em minhas mãos e no final das contas eu pedi para sair da rádio e ainda saí como ruim, porque deixei a rádio, porque eu queria algo mais, eu não recebi dinheiro e aí eu ainda saí como ruim. Foi aquela frustração, logicamente, né, que a gente sempre tem no início e tal, mas aí me deu forças, lógico, para correr atrás, né, para conseguir ter o meu sustento de acordo com aquilo que eu gostaria de fazer, que no caso é fazer rádio. E de lá para cá, pronto, aí não parei mais. Então, e é por isso que eu falei que essa é a história universal. A não ser, por exemplo, olha só, vamos dizer que hoje você tivesse um filho que quisesse ser radialista. Ele já ele iria herdar, ele poderia trabalhar com você e herdar o que você já conquistou. Então, ele não teria esse trabalho todo que você teve, mas alguém teve que ter. Né? Alguém teve que ter. Então, é isso. Em algumas áreas, por exemplo, quantas pessoas estão tentando, por exemplo, ter um filho e não conseguem?
E aí fazem inúmeros tratamentos, aí dá errado, aí engravida, perde, aí se frustra, chora, volta, tenta de novo. Não é assim? Verdade. Porque ela está tendo aquele mesmo processo, só que na área da família, né? Da construção da família. Outra pessoa, por exemplo, quer montar uma empresa, e aí a empresa quebra, e aí tem que, né, passa por uma frustração de uma falência, monta de novo. Uma coisa que a gente precisa aprender é a ler a biografia de pessoas que hoje estão no topo do sucesso delas. E entender que elas viveram tudo isso, porque as pessoas só veem quando você já atravessou todo aquele processo. Né? Que verdade. A pessoa hoje tá bem, por exemplo, mas ninguém sabe o que ela viveu para chegar até ali, o quanto ela chorou, o quanto ela se frustrou, o quanto ela teve que persistir, o quanto ela teve que engolir esses sentimentos desagradáveis para dar continuidade àquele processo. Então, se a gente ler, por exemplo, a biografia do criador da Nike, a gente vai ver isso aí. E muitas outras pessoas que conseguiram coisas grandes em suas vidas, elas têm uma história dessa para contar, a maioria delas. Né? Então, isso é muito importante, porque uma parte do meu sucesso de vida depende de eu aprender a lidar com frustração. E é o que a gente menos sabe e é o que menos ensinam pra gente. Né? Então, uma coisa que eu trabalho muito com meus pacientes é isso. A gente vai ter que aprender a lidar com frustração e a persistir. E eu estou aqui para te acompanhar e não vou desistir. Vou junto com você até você conseguir. Sabe? Porque é muito bom também ter alguém nesse processo junto com a gente. Sim, não é bom ficar sozinho. Então, é bom ter um acompanhamento psicológico, onde tem alguém ali acompanhando o teu processo, te ajudando a digerir todo aquele processo, te ajudando a encurtar o processo também. Então, hoje, quando eu atendo adolescentes, eu penso, meu Deus, se eu tivesse isso na minha adolescência, quanto sofrimento eu teria poupado, né? Porque eu já entenderia tudo isso que eu estou entendendo hoje. Então, a gente vai fazendo isso de uma forma muito mais, não é que seja leve, mas é uma forma mais segura, com uma base muito mais forte de seguir naquele processo. Tem alguma pergunta aí, Gessan? Nelson Ednei, que está participando com a gente aqui, ele falou aqui, este tema abordado hoje é tão real e tão atual nesse mundo moderno. Resumo, não é fácil lidar com o sentimento de frustração, porém, precisamos aprender a superar e aprender para não cair na depressão. Exatamente. Nós somos seres de conquista e de realizações, certo? A maioria dos seres humanos, eles querem realizar e conquistar. Então, assim, como eu falei, na nossa sociedade atual, isso ficou muito mais elevado, né? Ficou muito mais em evidência, claro. A nossa geração é a geração mais estimulada a realizar algo, a ser bem-sucedido, né? Essa coisa do bem-sucedido a todo custo. Porque até para ser bem-sucedido, você tem que entender como fazer um processo saudável, porque a todo custo não vai lhe dar o que você quer. Pode lhe dar um sucesso parcial e, por exemplo, você ficar com a saúde detonada. Né? Então, eu tenho que aprender como é que eu faço esse processo de uma forma saudável. Então, por isso é extremamente importante. Se eu tenho um objetivo na vida e eu estou tendo dificuldade de realizar, eu preciso de um acompanhamento com um profissional que vai me ajudar a fazer esse processo de uma forma mais leve, mais curta, né? Onde eu vou me sentir mais amparado, com uma base mais sólida ali. Né? E essa questão da depressão, que o Ednei falou que é extremamente importante. Então, muitas pessoas, não são todas, mas muitas pessoas entram em depressão porque não estão conseguindo realizar o que desejam. Se sentem frustrados, muito frustrados, não conseguem lidar com essa frustração e deprimem.
o que é normal, né? O que é normal. Então, assim, se você vê que você está deprimindo porque você não está conseguindo realizar algo, busca ajuda terapêutica. E hoje, você pode buscar ajuda terapêutica presencial, online, em grupo, individual. Então, hoje está muito legal, né? Está muito acessível. Pode ser pago, pode ser gratuito. Quem não tem como pagar, é só colocar no Google atendimento psicológico gratuito coloca o nome da sua cidade. E aí se inscreve naqueles locais de atendimento gratuito e vê qual é o local que vai te chamar primeiro. Então, no meu estágio na Federal, eu atendi muitas pessoas gratuitamente. O serviço de psicologia da UFBA e o serviço de psicologia de todas as faculdades que têm o curso de psicologia, eles atendem gratuitamente. É só se inscrever, aguardar numa lista de espera até eles chamarem. Aí, por isso que eu falei de se inscrever em vários lugares, porque aí quem chamar primeiro, né? Você vai primeiro. Maravilha. Mas assim, porque muitas pessoas falam para mim, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Sim, mas tem serviços gratuitos. Tem a questão também, a maioria dos profissionais fazem atendimento social. A gente separa algumas vagas para atender socialmente. Para pessoas que não podem pagar, então pagam um valor menor. Né? Então, tem essa questão, né, de pode buscar também um profissional que tenha vaga social e fazer com ele, ou os serviços gratuitos. E quem pode pagar, quem tem plano de saúde pode fazer pelo plano de saúde, e quem pode pagar, o legal de poder pagar é você poder escolher o profissional que você deseja, com quem você deseja fazer. Né? Sim. Isso é importante. Nos outros formatos você não consegue escolher, você vai ter que fazer com o profissional que estiver ali. Mas quando você pode pagar, às vezes você tem mais conexão com uma determinada linha, uma abordagem de trabalho, com um profissional ali, e aí isso é legal também. Então, acho que é isso que eu queria trazer hoje, Gessan, de poder as pessoas naturalizarem esse processo, entenderem que esse processo faz parte da vida, que ele não vai sumir, que ele sempre vai estar presente, que nós precisamos aprender a lidar com ele, nós precisamos de acompanhamento psicológico para lidar com ele, muitas vezes, e que precisamos ensinar às nossas crianças e aos adolescentes que isso faz parte da vida, e não ficar cobrando delas que elas passem no vestibular de primeira, que isso é muita pressão, né, e isso não é o real, né, a maioria não vai passar de primeira, o que a gente vai fazer é encorajar e dizer, não, vamos continuar, o que foi que você errou, porque você não passou de primeira, vamos melhorar isso aqui que você errou, que você percebeu que esse fator aqui não ajudou, esse fator te atrapalhou, vamos, né, ver como a gente vai melhorar para o próximo teste. E ali a gente vai encorajando e ajudando e acalmando essas pessoas para que elas possam fazer o processo e chegar onde elas querem, mas com saúde, tanto emocional quanto física. Certo? Eu acho que já a internet dele parou um pouquinho. Mas eu quero que vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês mandem alguma pergunta. E que vocês possam realmente buscar um acompanhamento quando vocês veem que isso é necessário, que vocês possam buscar um profissional que ajude vocês nesse processo e que vocês possam aprender a lidar melhor com esses momentos em que as coisas não dão certo. Então, quando as coisas não dão certo, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente deseja, nós vamos criar novas formas, novos caminhos para chegar naquilo. E aí a gente vai testando para ver o que dá certo. Então, o que dá certo nesse processo aqui? Aí a gente vai testando. Testa uma primeira solução, se não deu certo eu testo uma segunda solução, se não deu certo uma terceira e assim sucessivamente. E uma hora a gente chega onde a gente quer. Então, nesse processo, a paciência, a persistência, elas são habilidades emocionais fundamentais na nossa vida, né? Entender que
a gente não atribuir essas frustrações a não ser bom o suficiente, a eu é que sou o problema, né? Ter cuidado com isso, porque existem vários fatores ali permeando muitas vezes aquela situação, permeando aquele processo. Então a gente tem que ter um cuidado de estar realmente identificando quais são os fatores e não se responsabilizando totalmente pelo processo que não está dando certo. Pronto, Gerson, voltou. Muito bem, pois é, rapaz, essa internet hoje está uma benção. Você que está aí acompanhando a gente, programa Superação desta quinta-feira com a psicóloga Elisângela Santa Rita. Você sabe lidar com frustrações? Vai mandando aí a sua pergunta, mande a sua mensagem para que a gente possa tirar suas dúvidas e você participar aqui com a gente. Lembrando que a live fica gravada, depois você pode assistir, se não deu tempo você assistir tudo agora na íntegra, você pode assistir depois com sua família, pode compartilhar para geral. Aliás, compartilhar é o que a gente pede sempre, né, Elisângela, para que chegue cada vez mais a mais pessoas, mais famílias, cada vez mais longe esse programa, né? A intenção é essa, né, Gerson, de educar as pessoas emocionalmente, de ter uma via de educação emocional. Ainda não tem nas escolas, na maioria, pelo menos. Eu espero que daqui a alguns anos a gente possa entrar nas escolas e, né, dar aula mesmo de educação emocional lá nas escolas, né, poder ter um horário semanal ali, ou mensal, de dar aula de educação emocional, porque isso vai ajudar muito as crianças, os adolescentes a já crescerem com todos esses conhecimentos e gerindo melhor, né, sua vida emocional. Mas, por enquanto, a gente vai na gotinha mesmo e que as pessoas possam compartilhar o máximo possível para que outras pessoas possam se educar emocionalmente. Muito bem. Olha a Ednei aqui, ó. Minhas frustrações antes era devido ao comportamento do ser humano, o fato da ingratidão. Ficava, às vezes, tentando entender o porquê do sentimento de ingratidão, mas hoje entendo que isso é muito comum. Olha aí, um abraço, Ednei. Valeu! Isso é muito comum porque a gente não ensina as pessoas a serem gratas. Assim como a gente não ensina as pessoas a lidarem com frustração, a gente não ensina as pessoas a serem gratas. Então, tudo que não se ensina, isso vai gerar um problema, né? Uhum. Então, se as pessoas tivessem, por exemplo, educação emocional nas escolas, muitos estudantes ou muitas pessoas não teriam, ou teriam uma chance muito menor de ter depressão, de ter ansiedade alta, né? De se sentirem incapazes com a vida, de se sentirem menos inferiores. Muita gente chega para terapia se sentindo um pouco inferior aos outros, né? Com baixa autoestima. Então, esse educar emocionalmente o outro, ele é muito preventivo, né? O meu objetivo maior com esse programa é trabalhar com prevenção. Os antigos já diziam, né? Prevenir é o melhor remédio, né? Exatamente. Na verdade, a gente vê que ainda falta muito, assim, muita caminhada na área da prevenção, né? Da medicina, da psicologia. Mas eu espero que no futuro a gente tenha muitas ações nesse sentido. A gente tem as ações do Setembro Amarelo, Janeiro Branco, Outubro Rosa. É Outubro Rosa ou azul? É o rosa. E tem o novembro que é o azul. Pronto, Outubro Rosa, Novembro Azul. Isso foi... Cada mês tem um mês aí que é o roxo. Então, cada mês tem uma campanha relacionada a um tipo, né, de prevenção. Isso já é ótimo. Então, eu espero que cada vez mais sejam geradas, né, ações nesse sentido, para que as pessoas possam ter uma vida mais de mais bem-estar, de mais qualidade. E que isso vá se caracterizando a cada dia, né?
Não ficar esperando cada mês para estar trabalhando aquele tema, estar falando daquele tema de um modo especial. Que a cada dia, gradativamente, a gente vai acostumando a lidar com essas coisas e estudar, trabalhar um pouco mais em relação a isso, né? Exatamente, exatamente. Pois é, coisa boa. E você, obrigado pela sua participação aqui com a gente, Rádio Criativa 10. Pode mandar sua mensagem também. Ednei está falando aqui, a Setembro Amarelo, combate ao suicídio. Valeu, Ednei, sempre atento aí nos nossos programas, nas nossas transmissões. Coisa boa. Aqui na minha tela tem ele falando assim, ó, esse programa é uma terapia e de muito aprendizado nas nossas vidas, por isso é importante refletir sobre vastos temas psicológicos, no meu ver, isso me estimula muito. Olha aí, ó. Ednei isso. Ligadinho aqui com o programa. Verdade. Ele mandou outro, vou fixar aqui na tela também. E foi em relação dele falar das frustrações dele, mas que ele já estava aqui meio que comum, já estava meio que acostumado. Bastante participativo aí, o Ednei. Exatamente. Coisa boa. E o relógio tende a girar cada vez mais rápido os ponteiros quando é dia de programa Superação, Elisângela. É uma mágica, eu não entendo por que esse relógio gira tão rápido. Tá vendo? É porque são Mas temas é muito bom. Que são muito legais, né? Isso. De poder falar, de poder conversar. Então, e que fazem parte. Eu tento ao máximo trazer uma linguagem que as pessoas possam levar para o dia a dia. Sim, sim. Porque, por exemplo, se eu for falar num congresso sobre esses temas, num congresso de psicologia é diferente. Em algum simpósio, em algum congresso, eu estou falando para profissionais. Mas aqui, o objetivo é falar para pessoas que possam usar esses conhecimentos no dia a dia delas. Então, eu tento trazer uma linguagem mais acessível possível e que elas possam realmente utilizar, né, esse conhecimento aí. Muito bom, coisa boa. E temas assim, do dia a dia, né? Temas da atualidade que a gente vive, que a gente passa, né? Durante a nossa caminhada, no nosso dia a dia, a todo instante. Isso aí, o bom é isso aí, sempre temas atuais. Sim. Os próximos serão outros profissionais que eu vou trazer. E vai ser muito legal também. A próxima semana que vem, não pôde fazer semana passada, a próxima semana que vem. Então, tem aí uma profissional de fibromialgia. A gente vai falar sobre fibromialgia, Gessan. Nossa, que tema, viu? Menina, que tema, viu? Fibromialgia é muita gente, né, que infelizmente está passando por essa enfermidade. Muita gente reclama de muitas dores e não sabe de onde, que de repente está bem, de repente começam as dores. É realmente um tema fantástico, viu? E que elas são um pouco compreendidas pelos familiares, porque não é uma dor visível, né? É uma dor que a gente difusa. Então, a dor difusa, você não entende. Onde é que está doendo? O corpo todo. Como assim o corpo todo? As pessoas não entendem, né? Uhum. Então, para os outros sintomas que eles passam, as limitações que eles se idade, né, por conta das dores persistentes. Então, tudo isso gera um quadro onde eles precisam aprender sobre a doença e onde as famílias precisam aprender também, para eles não se sentirem desamparados ou culpados, né, ou rejeitados, ou pouco compreendidos por conta de uma doença que as pessoas não compreendem bem. É igual a depressão, né? Muitas pessoas que têm depressão não são acolhidas pela família, porque a família acha que é frescura, porque a família não dá muita importância, acha que vai passar, ou acha que a pessoa é frágil, fraca, e por isso está com depressão. Então, tem famílias que cuidam super bem, mas hoje ainda a maioria das famílias não compreendem bem
o transtorno depressivo, né? Na crise de ansiedade, por exemplo, quem tem transtorno de ansiedade, como transtorno de pânico ou transtorno de ansiedade generalizada, como as crises são mais visíveis, aí ainda tem uma adesão maior. Mas, infelizmente, a depressão ainda é muito, muito olhada como algo que não tem muita importância, sabe? Pois é, infelizmente, né? Ainda tem muitos que dizem, né? Nada, isso é frescura, isso é nada. Isso, exatamente. Ou, por exemplo, a pessoa está fazendo o tratamento de algumas depressões é longo realmente. Tem alguns tipos de depressão mais fortes, mais complexas, né? Que não tem um resultado tão bom e tão imediato. E aí, realmente, eles sofrem com a doença e com a incompreensão das pessoas, da família, né? Aquela questão de falar assim, levante daí, vá passear um pouco que você melhora. Imagine, né? Não é? Olha, aqui fala, muitas famílias falam isso, levante, como se a pessoa não quisesse levantar voluntariamente, vá passear um pouco, você melhora. Então, quando a pessoa quebrar a perna, você também vai dizer para ela, né? Olha, levante, vá passear um pouco que melhora a perna. Ninguém diz isso. Mas com os transtornos emocionais, as pessoas tendem a falar como se, assim, ao invés delas falarem, não, você precisa se tratar, porque é uma doença e toda doença precisa de tratamento. Ninguém fica com a doença em casa o tempo todo. E as pessoas que têm depressão ficam anos em casa com depressão, remoendo essas frustrações, né? Quem tem depressão tem muita dificuldade de lidar com frustração. Agora, tem pessoas que têm uma depressão por uma causa, tipo assim, um impacto emocional muito grande. Não necessariamente é porque não sabe lidar com frustração. Às vezes teve um impacto emocional muito grande, ou tem uma genética muito forte relacionada ao transtorno. Né? Geneticamente na família você tem. Por exemplo, na minha família, tem muita gente que tem ansiedade. É genético mesmo na nossa família. A ansiedade é alta. E tem famílias que têm a questão da depressão, geneticamente vai passando, né? Então, a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso com essas pessoas que têm fibromialgia, que têm depressão, que têm ansiedade. A gente precisa olhar para as questões emocionais, entendendo que as questões emocionais são questões cerebrais. Então, são problemas do cérebro. Né? Porque se eu tenho depressão, é porque no meu cérebro o humor baixou e não voltou ao normal, porque o humor e a ansiedade é igual a pressão alta e baixa, entende? Então, o meu humor, ele baixa, só que ele não volta ao normal. E quando a gente está triste, ele baixa. Aí passam os dias, ele volta ao normal, a tristeza vai embora. Em quem tem depressão não volta. Ele ficou lá abaixo, né? E aí tem que ter todo um tratamento para fazer ele voltar ao normal e estabilizar. A ansiedade é a mesma coisa. Ela subiu, até que uma hora ela não está baixando mais. E aí tem que ter um tratamento para estabilizar. Então, a gente precisa entender, são doenças do cérebro que precisam de acompanhamento, que não vai ter... A maioria das pessoas, a grande parte, não vai ter uma remissão sozinha. Eu fiquei bom da depressão sozinho. A maioria não vai ter isso. Né? É igual a luto, que as pessoas também fazem do luto algo meio... Se você leva muito mais tempo do que o esperado pelas pessoas no luto, isso é também frescura. Você ainda está assim, né? As pessoas falam. Verdade. Então, dependendo do impacto da perda, do tipo de perda, do impacto da perda, você pode levar muito tempo no luto. E aí as pessoas começam a lhe cobrar. Você ainda tá assim? Né? Você não ficou bom ainda? Então, por quê? Porque as pessoas não entendem como a gente funciona emocionalmente. Então, se a gente entender que o nosso funcionamento emocional está no nosso cérebro, principalmente no sistema límbico, que é o sistema das nossas emoções no cérebro.
e que a gente tem coisas que são involuntárias. Então, ninguém fica deprimido porque resolveu ficar deprimido, ou permanece deprimido porque resolveu permanecer deprimido. Agora, o que pode prolongar é se eu não quero fazer tratamento, ou se eu só quero fazer a terapia sem a medicação, ou só a medicação sem a terapia. Isso também prolonga o processo. Aí é uma escolha. Com certeza é uma escolha. Então, se eu estou doente, se eu estou com depressão e eu escolho só usar a medicação sem fazer a terapia, eu estou escolhendo prolongar a doença, né? Então, quando você faz uma cirurgia, por exemplo, quando termina a cirurgia que vem as medicações, você não diz, essa medicação eu tomo, essa aqui eu não tomo, diz? Pior que não, né? Tem que ser aquela mesmo que está determinado, né? Prescrito, tem que tomar. Então, se você tem que tomar tantos pacotes de soro, você vai tomar tantos pacotes de soro, né? Sim. Se você tem que tomar tantos remédios, você vai tomar tantos remédios. Ninguém diz, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. Mas, infelizmente, na área das emoções, as pessoas fazem isso. Né? Eu quero só fazer terapia. E aí a gente não pode fazer tanta coisa por esse paciente, porque se for um paciente que precisa da medicação, a terapia não vai evoluir muito bem. Por quê? Porque está faltando uma parte do tratamento. E se você só toma remédio, a mesma coisa. Você pode ficar dependente do remédio, não porque o remédio causa dependência, porque o remédio para depressão e ansiedade não causa dependência. O remédio, aquele da tarja vermelha. As medicações que causam dependência são da tarja preta. Então, se eu escolho só tomar o remédio, só fazer a terapia sem tomar o remédio, eu também não vou ter as evoluções. Por quê? Porque tem uma parte orgânica ali que não está sendo tratada no meu cérebro. Então tem que ser de comum acordo, né? O meio, fazer tudo por igual. Tem que fazer tudo por igual. E não um substituir o outro, né? Isso, exatamente. Então, a questão é, se eu fiquei com depressão, isso não é voluntário. Ninguém vai querer, eu quero ficar com depressão e fiquei, ou eu permiti ficar com depressão. Não é isso. Agora, se você escolhe não se tratar adequadamente, aí é uma escolha. Então, a gente, é interessante porque quando eu falo para os meus amigos, né, que têm ansiedade, eu falo, por que você não faz um tratamento? Aí eles falam que não querem fazer, as pessoas têm muita resistência. Aí eu falo, o que você acha de ir no psicólogo, de ir no psiquiatra para ele te dar um remédio para ansiedade, para tratar isso? Aí as pessoas falam que vão ver, que não querem, e elas inventam mil coisas. Aí, quando, tipo assim, tem uma medicação para ansiedade que ela diminui muito a sua vontade de comer, a sua fome. Então, muitas pessoas engordam porque elas têm ansiedade. Aí, quando elas têm picos de ansiedade, elas têm compulsão alimentar, elas comem muito. E aí, elas vão engordando, né? Então, se eu não tratar a ansiedade, se uma das causas da obesidade daquela pessoa for que ela é ansiosa e ela não tratar isso, ela vai continuar engordando com mais frequência, fazendo aquele efeito ioiô, emagreço, engordo, com muito mais frequência. E aí, quando eu falo para os meus amigos que esse remédio para ansiedade diminui muito a vontade de comer, aí eles falam, qual é o nome? Eu quero tomar. Aí eu falo, já pensou? Mas quando eu disse que você ir para o médico para tomar remédio para ansiedade, você disse que não queria, e esse remédio é para ansiedade. Não, mas eu quero tomar porque emagrece. Ai. Papo bom, programa Superação, coisa boa. Olha a Lil aí, gente. Lil Xavier. Beijão para você, Lil. Bem-vinda sempre. A sua xará, Elisângela. Pode xará, com certeza. A Lil trabalhou comigo, ela é uma pessoa maravilhosa. Um beijo, Lil. Coisa boa. Elisângela, minha querida, psicóloga do meu coração, como diz a história. Que pena, mas o nosso programa chegando ao final.
para todos os nossos ouvintes que estão participando conosco, eu vou falar ainda com a direção que é para aumentar mais esse programa, viu? Que esse programa tá muito curto. Aumentar mais esse programa, falar com a direção, né, Elisângela? Não, que aí os ouvintes vão enjoar da gente, Gerson, se ficar mais tempo. Eu acredito que não, viu? Eu acredito que não. No próximo programa a gente vai levantar essa enquete. Vocês gostariam que o programa aumentasse um pouquinho mais? Para ver o que é que eles vão dizer. Duvido que eles vão estar enjoando da gente. Eu acredito que não. Ok, então assim, um abraço para vocês, Gerson, para cada ouvinte. Muito obrigada pela participação de vocês. É muito bom ter vocês com a gente aqui participando, né? E vou deixar meu telefone para contato, é 71991483135. E vamos nos cuidar emocionalmente, né, Gerson? Sim, perfeito. Aqui com a nossa convidada maravilhosa, falando sobre fibromialgia. Coisa boa. Gente, beijo aí, ó. A Lil tá dizendo aqui, é pouco tempo. O Ednei tá dizendo que tem que ficar um pouco mais aí, tá vendo? Tá mandando abraço aqui pra gente. Então, carinho bacana que esses ouvintes têm para com todos nós. Eles são iguais os meus pacientes, né? Deu 50 minutos e eles não querem terminar. São 50 minutos de sessão, eles não querem terminar. E eu tenho que falar, olha, agora não posso mais continuar com você. Coisa boa. Estou precisando de 2 horas de sessão por semana. Já pensou? Já pensou? Eu tenho a impressão que a Gessivalda, eu tenho a impressão que é a primeira vez que ela está participando com a gente aqui, ó. Ela está mandando abraço para todos nós, mas eu tenho a impressão que é a primeira vez que ela está assistindo a gente, viu, Elisângela? Pois é, Gessivalda, seja bem-vinda e esteja sempre com a gente. Mandar um beijo para a Josi também, que está sempre com a gente, né? E cada um de vocês aí, um grande abraço. Boa, coisa boa. Valeu, gente. Gessivalda está dizendo aqui, eu estava ouvindo, pois eu estou fazendo as coisas aqui mais ligada em vocês. E ela está confirmando, ela disse que é a segunda vez que ela está assistindo a gente, a Gessivalda. Seja bem-vinda sempre, viu, minha querida? Que Papai do Céu continue abençoando cada um de vocês. Obrigado pelo carinho de sempre. E na próxima quinta-feira estaremos aqui de volta a partir das 14h com o programa Superação, esse programa conduzido tão especialmente por essa psicóloga que ama o que faz e que trata todos nós com muito carinho, e o programa com carinho maravilhoso, Elisângela Santa Rita. Ok, um abraço e até a próxima. Um abraço também para a Carol Improta, que disse que entrou no final, mas está gravado, Carol, é só você assistir. Um beijo. Opa, maravilha. Valeu. Valeu, Elisângela, um abração, Papai do Céu abençoe. Gente, obrigado pelo carinho, até o próximo programa, se Deus quiser. E assim, a gente finaliza mais um programa Superação desta quinta-feira. Valeu, Lio, até a próxima. Ednei também, esse programa é terapia. Um abraço para todos, que Deus abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Valeu, gente, um abração, tchau, tchau. E lembrando que fica gravado, hein? Lá no YouTube, vocês querendo, podem ir lá depois, para você pesquisar. Daqui a pouquinho já vai estar disponível lá, vocês podem assistir depois e compartilhar para todo mundo. Beijo enorme, que Deus abençoe, tchau, tchau. Parabéns, Elisângela, até a próxima. Também, até.